Fala pessoal, chegamos na nossa aula de número 2 aqui do módulo 1. É uma aula cujo objetivo é te explicar o Scrum de maneira intuitiva. Eu sei que eu já te dei aquela explicação um pouco mais formal, trazendo definição, trazendo citação lá do Scrum Guide. Sei que eu já fiz tudo isso. Mas agora é uma maneira um pouco mais lúdica de explicar, fazendo aí uma espécie de comparação, uma analogia, que vai simplificar a sua forma de entender e a sua forma de explicar para outras pessoas também, beleza? Vamos supor o seguinte desafio, que você, meu caro, minha cara, é um gerente de projetos, uma gerente de projetos. E você recebeu o desafio de gerenciar um evento. E nesse evento, você precisa manter a temperatura constante de uma sala de conferências em 20 graus Celsius, beleza? Das 8 da manhã às 5 da tarde. E um adendo, que é o que faz toda a diferença para o desafio. Você não tem um aparelho de ar-condicionado com termostato. Aquele mecanismo ali que faz um trabalho de regular a temperatura sem que você precise ficar apertando botões ou mexendo em algumas configurações, nada do tipo. Ele faz o trabalho sozinho, beleza? Ou seja, o seu desafio é manter uma temperatura constante de uma sala sem utilizar o termostato. Tá? Você vai ter que ir mexendo no trabalho do ar-condicionado, aumentando ou diminuindo esse trabalho para tentar manter essa temperatura constante. Fechado? Agora vamos às variáveis, porque para que você consiga manter essa temperatura constante, você vai ter que lidar com vários ofensores a essa temperatura. Fatores que vão estar tentando, modificar a temperatura do ambiente, que vão estar tornando ele mais quente ou mais frio. Beleza? São esses daqui. Olha, vamos um por um para que você me entenda. Número de pessoas na sala. Embora talvez você, gerente desse evento, já saiba que vão, por exemplo, 20 pessoas, pode ser que essas pessoas não apareçam todas lá. Você tem um evento com 15, ou que vá um convidado de um convidado, né? Vá 21, 22, 23. Então isso influencia, beleza? Apesar de ser uma informação que é, de certa forma, previsível, ela ainda é variável ao longo do evento. É uma coisa que você tem que prestar atenção. Nível de atividade das pessoas presentes, ou seja, se elas estão em pé, se elas estão sentadas, se elas estão fazendo alguma atividade, se elas estão em alguma gincana. Então isso influencia bastante, tá? O nível de atividade das pessoas na sala influencia, porque o ser humano ele emite calor. Isso com certeza é um ofensor aí ao seu desafio de manter a temperatura constante em 20 graus. Volume da sala. As medidas, né? A sala parece uma caixa. Ela tem um volume específico e esse volume ele influencia naquilo que o ar-condicionado vai fazer. Na dificuldade de manter uma temperatura constante, né? Se eu estou numa sala muito pequenininha, provavelmente vai ser mais fácil de manter a temperatura do que se eu estou num ambiente enorme. O trabalho que o ar-condicionado tem que fazer é muito grande. Beleza? Aqui a gente ainda tem existência ou não de intervalo no evento. De certa forma, isso também é previsível, assim como o número de pessoas na sala. Mas é algo que pode ser modificado durante o evento. Vamos supor que você sentiu que as pessoas estão precisando de um intervalo. E aí, na verdade, teria um só, mas você sentiu que precisariam de dois. Aí você vai e cria mais um intervalo do nada. Pode acontecer, tá? Por isso que é variável, você tem que prestar atenção nisso. Capacidade do ar-condicionado é fixo. Você não vai trocar o aparelho de ar-condicionado no meio do evento. Isso não existe, tá? Presença de outras fontes de calor na sala. Olha, alguém levou o notebook e o notebook está ligado, produz calor. Alguém entrou com quentinha. Tem um data show funcionando. Tem uma geladeira, um freezer funcionando no meio da sala de conferência. Isso produz calor também, o funcionamento dele produz calor também. Então tem algumas outras fontes de calor, tá? Que são variáveis. Elas podem existir ou não existir, podem estar ligadas ou desligadas. Beleza? Temperatura externa ao longo do dia. Apesar de existir uma previsão do tempo, né, que te diz aqui no celular, por exemplo, você consegue saber qual é a temperatura estimada para cada horário do dia, mas isso é incerto. Às vezes pode variar de 1 grau para cima, 1 grau para baixo, 2 para cima, 2 para baixo. Então é variável, você precisa investigar isso. Existência de isolamento térmico e suas características. Isso é fixo na sala, né? O material ali da sala, tanto para a parte interna do prédio, quanto para a parte externa, por exemplo, se virar para a janela. Então isso influencia também, beleza? Se existe isolamento térmico ou não, mas isso é fixo. Época do ano, fixo também. A gente não vai sair do verão e vai para o inverno no meio aí de um horário de 8 da manhã às 5 da tarde, tá? Existência ou não de janelas e se ficarão abertas. Bom, nenhuma janela se cria no meio de um evento. Mas se ela fica aberta ou não, não é algo exatamente que você consegue prever. Mas, forçando um pouquinho a barra, dá pra gente dizer que elas vão ficar todas fechadas, tá? Então eu coloquei como fixo aqui.
Número de saídas e se estão abertas. Número de saídas é a mesma coisa da janela. A gente não vai criar uma saída no meio. Ela já vai existir. Mas se ela vai estar aberta ou não, vai depender do momento do evento. Então isso é variável. Beleza? Show de bola. O que eu quero te dizer? A partir de todos esses desafios, qual é o seu trabalho, já que não tem termostato? Investigar a temperatura do ambiente, a temperatura que o ambiente está, beleza? E ir mexendo nas configurações do trabalho do ar-condicionado para que ele exerça mais trabalho esfriando o ambiente ou para que ele possa exercer menos trabalho porque está tranquilo. Beleza? Esse é o seu desafio, ficar investigando a todo momento todas essas variáveis, investiga a temperatura e olha e vê. Então, é um ambiente complexo, tá? O que na prática ocorreria, na verdade, nessa situação hipotética aí? Cara, é impossível praticamente você ter um resultado positivo nesse desafio se você agir de maneira preditiva. Ou seja, se você supor que todas essas variáveis são fixas e deixar o ar-condicionado ligado lá, vai dar tudo errado. A temperatura não vai ficar mantida em 20 graus Celsius. Porque algumas dessas condições, elas se modificam, beleza? Então você precisa estar mudando, fazendo adaptações. Guarda essa palavra, adaptações. Porque o mecanismo de termostato, ele faz exatamente isso. Ele faz o quê? Periodicamente, o aparelho mede a temperatura do ambiente, certo? Ele calcula o delta entre a temperatura atual e a temperatura alvo. E reage, ele faz com que o aparelho de ar-condicionado ou resfriador reaja para manter a temperatura de acordo com a temperatura alvo, para diminuir, para zerar esse delta, beleza? Ou seja, resumindo, ele lê a temperatura de modo transparente, tá? Ele inspeciona a temperatura de tempos em tempos. E uma vez que ele leu a temperatura do ambiente, ele inspeciona. Toda hora ele está tentando ler, toda hora ele está tentando ler. Para quê? Para que ele possa mandar adaptações para o nosso sistema, certo? Para diminuir o trabalho ou aumentar o trabalho. Ora, em uma situação que é realista, sem ser nesse trabalho aí do termostato, do ar-condicionado, a gente está falando de problemas complexos. Ou seja, problemas que não têm uma solução clara, que tem muitas variáveis envolvidas, que pode acontecer muita coisa que vai modificar o seu plano. E se você não exercer uma espécie de adaptação ali, você não vai conseguir ter sucesso. E para problemas complexos, o Scrum é como se fosse o nosso termostato, beleza, pessoal? O Scrum, ele investiga a nossa temperatura, né, a nossa situação atual e deixa as informações transparentes. E a partir disso, ele habilita a inspeção do trabalho. Porque uma vez que eu sei quais são as variáveis e me questiono se elas estão assim, se elas estão assado, eu consigo saber como é que é o ambiente. A partir disso, eu estou inspecionando e colho algumas informações para que eu faça adaptação. Beleza? O time, ele define um objetivo de curto prazo, uma temperatura-alvo, e trabalha todo o tempo para poder cumprir essa temperatura. O trabalho de maneira transparente que o termostato fazia, agora o Scrum ele faz com um time e com os stakeholders, né, externos ao time. Ele inspeciona o trabalho, os eventos, os artefatos, os incrementos, em intervalos específicos, que são as nossas sprints, que são os intervalos dos nossos eventos, tá? Daily Scrum, Sprint Planning, a gente vai ver tudo isso. Mas é fato que ele faz sempre essa inspeção. E a partir de toda essa inspeção que ele faz, agora sim a gente faz adaptações para conseguir perseverar, né, ter sucesso em cima de problemas complexos. Beleza? Então essa é a lógica da coisa. Para problemas complexos, o Scrum é nosso termostato. Ele faz as coisas com transparência, ele inspeciona e, por fim, ele faz adaptações. Tranquilo? Pessoal, espero que tenham gostado. Espero que tenha sido proveitoso aí essa aula, que você tenha conseguido entender como é que a gente pode explicar o Scrum de uma forma diferente para as pessoas, porque isso pode ser bastante útil, né? Quando você está, sobretudo, ensinando para pessoas que não têm muito costume, muito conhecimento, explicar de maneira intuitiva faz muito sentido. Então, fique à vontade para usar essa explicação aí na sua vida, no seu trabalho, com as pessoas que você conhece, beleza? Pessoal, dúvidas, comentários, feedback, vocês já sabem, aqui no vídeo, tá? No comentário aqui do vídeo. E conexão no LinkedIn, fiquem bastante à vontade aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.